Olá, gente! Gostaria de compartilhar agora com vocês as minhas impressões e conclusões sobre o jogo Zero Time Dilemma, certo? Ele tem uma história muito envolvente e quebra-cabeças muito inteligentes. Para que eu possa dar uma nota 10 para esse jogo, eu tive que ter jogado os dois primeiros títulos, que é o 999 e o Virtue's Last Reward antes, tá bom? Se você não jogou o Zero Escape 1 e o Zero Escape 2 antes, a experiência ainda chegará a ser satisfatória, mas eu recomendo fortemente que o jogador jogue os dois títulos anteriores para poder compreender bem a história, que já é bastante complexa. O jogo, ele depende um pouco da maturidade que o jogador tem, porque isso influencia na qualidade da experiência do jogo. A classificação etária do jogo informa que tem que ser para maiores de 17 anos, certo? Mas isso é discutível, porque o que o jogo propõe é apenas um esforço na nossa capacidade de entender as situações da forma correta. O jogo tem cenas de violência? Tem, mas elas são parte de vários desdobramentos da história, onde a morte é só um detalhe, onde a vida ela deve ser ressaltada a todo instante onde você está no jogo, pois o jogador é constantemente colocado em uma situação onde ele deve decidir entre a decisão que vai levá-lo à sobrevivência. Uma coisa muito interessante é que pessoas que estudam psicologia podem ver nesse jogo alguns detalhes onde mudanças de comportamento podem ser visualizados, principalmente diante das reações dos jogadores que estão na história, quando eles são pressionados, quando estão em uma situação de pressão intensa. Pessoas que gostam de um pouco de filosofia podem despertar também um interesse nesse jogo, porque o jogo ele propõe esse auto-questionar-se e também o questionar da própria realidade e as consequências das tomadas de decisão. Além disso, tem uma sutil discussão sobre a vontade de Deus e a salvação da humanidade. Pessoas que estudam administração podem ver nesse jogo um exercício para o jogador buscar soluções em ambientes hostis, mesmo com a ajuda de pessoas que atrapalham e pessoas que vão o ajudar. Pessoas que gostam de ciências exatas podem se beneficiar também, porque o jogo ele aborda toda uma herança de valorização da lógica desde os primeiros títulos. E a matemática e a geometria são essenciais para resolver a maioria dos puzzles, ou seja, os quebra-cabeças, os enigmas que servem para você escapar das salas secretas. E também recomendo para pessoas que gostam de histórias com tramas complexas e cheias de viradas de enredo. Eu não recomendo esse jogo para as pessoas que têm pouca paciência, porque o jogo ele é muito difícil em alguns quebra-cabeças, e também aquelas pessoas que não se sentem bem ao ver sangue. Então, pessoas que não suportam muito ver cenas de violência, fujam desse jogo, certo? Porque esse é um jogo que trata a vida de uma forma bem difícil. Então, uma coisa interessante é que a atração principal do Zero Time Dilemma não são os seus enigmas, certo? É a sua história envolvente e a maneira como a gente fica ansioso para chegar até o final. Eu gostaria de compartilhar também que eu já tenho 35 horas desse jogo, certo? E zerei, mas eu ainda tenho vontade de jogar mais, porque é uma trama complexa e toda vez que eu olho para cada cena eu vejo que elas propõem uma discussão bem interessante, certo? Para a gente refletir sobre a vida de verdade. Outra coisa importante é que eu posso também tirar uma conclusão final sobre esse jogo, certo? É que não importa a bagunça que aconteceu na realidade atual, se o futuro vai ser bom ou ruim, depende das suas decisões que você toma conscientemente. Esse é algo interessante que eu aprendi com o jogo, gostaria de compartilhar com vocês. E até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.